semana estou aqui para trazer para vocês um problema muito grave que vem acontecendo com a grande maioria dos animais. Nós estamos aqui com o Chester. O Chester tem 1 ano de idade. Ele tem um problema de obesidade. Obesidade está sendo hoje uma das maiores desordens fisiológicas dos animais, causadas por vários itens que nós vamos explicar. O Chester está aqui para iniciar o programa, mostrar para vocês que isso é possível de se resolver. Ele tem apenas 1 ano de idade, foi um cão adotado, ele foi encontrado novinho e o dono o recolheu. E a partir de uns 4 meses de idade, ele começou a ficar muito gordo, sem uma situação específica. Não comia demais, não tinha maiores características para estar tendo esse ganho de peso. Aí foram feitos vários exames, descobrimos que ele tem uma desordem hormonal, estamos tratando e ele já perdeu bastante peso. Ele está aqui para mostrar para a gente que tem como resolver esse problema. No caso do Chester, como eu estava explicando, é uma desordem hormonal. O que nós queremos mostrar para vocês aqui que os erros alimentares também podem levar à obesidade. São uma das maiores causas de obesidade e a obesidade pode ocorrer em qualquer espécie. Esse é o Nick, é um gato sem raça definida, está em torno de 6 anos de idade agora, tem todos os cuidados em dia, vacinação, vermífugo, mas ele tem uma alimentação um pouco desregrada e ele termina ganhando muito peso. Como vocês podem ver, o Nick é bem grande, ou melhor, bem gordo. Isso daqui é muito bonito, as pessoas gostam e acham que está muito saudável, mas na realidade isso não é saudável. A alimentação é uma causa muito importante para controle de saúde do animal, para evitar inicialmente a obesidade. O que a gente chama esses casos de alimentação excessiva, ou que o animal come muito, ou que o proprietário alimenta muito o animal, a gente chama isso normalmente de obesidade de estresse. Por que isso? São animais que ficam às vezes um pouco sozinhos, não têm companheiros em casa, outros gatinhos ou outros cães. Os donos não ficam em casa e, consequentemente, quando chegam, oferecem vários tipos de alimento para esses bichinhos, muito petiscos, misturam carnes e outras guloseimas em suas rações, oferecem comidas caseiras que não têm um balanceamento ideal para eles, para suprir a carência que o animal teve durante o dia, o mesmo que o dono teve, sendo que isso daí não é a maneira mais ideal de se demonstrar carinho para o seu bichinho. Como eu estava explicando para vocês, qualquer espécie pode ter problema de obesidade. Nós estamos aqui com uma hamster jovem, ela tem apenas 4 meses e o que acontece? Ela não tem área de exercício. Os animais precisam ter lugares para gastar sua energia. Não é só o controle alimentar que faz com que o animal perca peso. Certo? Eles precisam ter um espaço suficiente ou brinquedos que estimulem a sua perda de peso. Olha o tamanho dessa hamster com 4 meses. Ela é não é o fato dela ser grande, porque é um hamster sírio, eles são maiores mesmo, mas ela está muito gorda. Isso daqui provavelmente traz esse animal a um óbito muito mais recente do que normalmente seria um animal num peso ideal. Então, para o hamster, o que a gente recomenda? A gente recomenda as rodinhas dentro das suas gaiolas, uma gaiola de tamanho proporcional para esse bichinho e mesmo assim que o proprietário mexa com ele pelo menos uma vez por dia, brincando, fazendo ele passear, tem as coleirinhas que podem ser usadas para que ele possa perder um pouco de energia. Senão, eles, além de ganhar peso, o hamster tem muito problema de estresse e termina se mutilando, causando problemas muito mais graves. Então eu trouxe essa hamster para mostrar para vocês que qualquer espécie pode ficar obesa. Os pássaros, os répteis, todos eles podem ganhar muito peso. Estamos aqui com o Nick. O Nick é outro roedor, um coelho. O Nick também tem excesso de peso, mas não por falta de exercício, mas por ansiedade. Ele come demais,
come tudo que ele encontra. A alimentação dele, ele convive com os outros animais, termina ingerindo também a ração dos outros animais, o que consequentemente faz com que ele ganhe peso e também pode causar outros problemas de saúde na sua vida. Esses casos a gente precisa acompanhar com alguns exames, alguns produtos, para saber o que está acontecendo com esse animal que está levando a essa ansiedade. Se é um problema emocional, se é um problema fisiológico, hormonal, todos aqueles que a gente está falando desde o começo do programa. Estamos aqui com o Luva. O Luva tem um problema de obesidade por estresse, porque o caso dele é de se alimentar demais. A gente já fez controle alimentar com ele, mas ele fica numa ansiedade muito grande. Ele também pega a alimentação de outros animais, porque tem mais bichinhos na casa onde ele mora, e ele fica muito ansioso. Isso tudo a gente tem, no caso do Luva, tem que ser controlado a alimentação. Ele já fez todos os exames e ele não tem nenhum distúrbio hormonal, ele não tem nenhuma alteração fisiológica. O problema dele é a ansiedade. Mesmo vivendo numa área grande e tendo companheiros, ele é ansioso, então ele come muito. Isso daqui é um pouco complicado, porque para se descobrir a ansiedade de um animal que tem uma vida correta, que é bem tratado e tudo mais, é um pouco difícil. Às vezes é pessoal dele mesmo. O que eu trouxe o Luva para mostrar para vocês é o seguinte: o problema do ganho de peso não é só a conformação física, que não fica legal, não é uma coisa interessante. O problema é que, por exemplo, esses cachorrinhos dessa raça têm estrutura óssea muito fininha e a obesidade leva a vários problemas, desde problemas articulares, porque essa perninha aqui não é para aguentar todo esse peso que o Luva tem no seu corpo. O que acontece? Com o tempo, as articulações vão se desfazendo de tanto peso que elas têm. Outros problemas que pode acarretar também são problemas cardíacos. O coraçãozinho dele não é feito para bombear sangue para um corpo desse peso, e sim para um corpo da metade desse peso que ele tem. Então esse coração trabalha 2, 3 vezes mais do que o necessário, o que leva a um cansaço muito mais cedo, um envelhecimento precoce desse órgão, e futuramente você pode desenvolver os problemas cardíacos, como o rim tem que filtrar muito mais substâncias para um corpo desse tamanho, porque cada animal com o seu peso correto tem o seu órgão proporcional para o seu tamanho, para o seu peso, e não para o dobro ou o triplo do peso que ele apresenta. Um detalhe no Luva, que eu até pedi para que ele não tomasse banho hoje para mostrar, é o seguinte: vocês podem ver essa queda de pelo excessiva e essas caspas. Dá para mostrar as caspinhas nele? Essas caspas, essa queda de pelo, isso tudo é por causa do excesso de alimentação. O animal vai juntando substâncias na sua pele devido ao excesso de nutrientes, excesso de gordura, proteína, tudo mais, e você vai tendo uma irregularidade na formação da pele e pelo. Consequentemente, você termina tendo esses problemas aqui. E até coisas muito mais graves. Mas o Luva dá para mostrar para a gente que a comida é um grande vilão no caso da obesidade. Agora eu vou trazer um outro exemplar para vocês para mostrar a respeito de obesidade hormonal, de desequilíbrios hormonais, genéticos, que eu vou explicar também. Essa aqui é a Sandy. A Sandy é uma poodle que está agora com 12 anos. A Sandy, ela tem uma obesidade hormonal, ela tem uma disfunção da tireoide. Isso daqui foi descoberto já há uns 6 anos e ela vem sendo acompanhada. Por que eu estou trazendo ela para mostrar para vocês? Porque é muito comum a gente fazer os exames nos animais, descobrir a causa da obesidade, mas nem sempre essa obesidade responde tão bem ao tratamento. Muitas vezes o que a gente consegue com o tratamento é diminuir as causas mais graves que esse distúrbio hormonal vai trazer ao animal, como disfunções cardíacas e tudo mais, que a tireoide traz esses problemas para o animal.
A Sandy a gente conseguiu controlar inicialmente que ela parasse de ganhar peso. Ela estava muito maior do que ela está agora. E já faz uns 2 anos nós conseguimos que ela começasse a perder peso. Isso é interessante, porque apesar de bastante tempo de tratamento, agora nós estamos chegando ao nosso ponto de interesse. Então, o que as pessoas precisam saber? Que esses são outros pontos de obesidade. Hormonal, genético, aqueles casos que os pais são obesos e dão crias e, consequentemente, seus filhos vão ser obesos também. Casos de sedentarismos, a idade vai levar o animal também a ganhar peso, isso não tem como evitar, é como a gente. Um cachorro, a partir de uns 6, 7 anos, ele vai se tornando um pouco mais letárgico, mais devagar, já não quer brincar tanto, já não tem tanta disposição. Isso é normal, é por causa da idade. E a gente termina alimentando esse animal da mesma maneira, fazendo as coisas que sempre fez. Consequentemente, eles vão ganhar mais peso, porque o metabolismo do animal idoso é muito mais lento. O que eu quero dizer com isso? O filhote tem um sistema digestivo e de queima de energia muito rápido, por isso que as suas rações, os seus alimentos são muito mais enriquecidos. O animal adulto de 1 ano, 1 ano e meio até uns 6, 7 anos, ele não tem um metabolismo muito acelerado nem muito lento, ele é intermediário. As suas rações também têm nutrientes intermediários. A não ser casos de animais de exercício, de trabalho, daí são outras situações que futuramente a gente vai explicar, tá? Agora, o animal idoso, ele tem todo o trabalho do seu corpo muito mais lento, a sua digestão é mais lenta, a filtração dos nutrientes são mais lentas e ele, consequentemente, se torna mais lento. Então, a sua alimentação precisa ser específica para a sua idade, para o seu tamanho, tudo direitinho para que não ocorra esse ganho de peso com a idade, certo? No caso da Sandy, como que a gente descobriu o problema dela? O caso da obesidade da Sandy. A gente fez vários exames e descobrimos, através dos exames, que ela tinha essa disfunção tireoidiana. Isso, as pessoas precisam entender o seguinte: não é fazer um exame, descobrir o que o animal tem, tomar o remédio e acabou o problema. O problema da Sandy é para o resto da vida dela. Como eu disse, já faz uns 6, 7 anos que ela trata disso daí. E todo ano ela volta, refaz seus exames, mantém uma dieta regular, toma medicação diariamente. E a vida dela mudou muito, porque na sua fase adulta ela já estava com um quadro muito desenvolvido e ela não se sentia bem, não tinha disposição para brincar, para andar. Quase nada que ela comia, ela ganhava muito peso e isso era muito triste para ela e para o proprietário. Hoje, o que a gente tem? A gente tem um cachorrinho aqui de 12 anos, que já é um animalzinho com uma idade bem avançada, mas que tem uma vida muito alegre, tem compartilha com a sua família, brincadeiras e tudo mais, e nós estamos conseguindo fazer com que ela perca um pouco de